E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Pereira e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as pteridófitas. Vamos lá. Pteridófitas. Samambaias, avencas, xaxis e cavalinhas são alguns dos exemplos mais conhecidos de plantas do grupo das pteridófitas. A palavra pteridófita vem do grego pteridon, que significa feta, mais fito, planta. Observe como as folhas em brotamento apresentam uma forma que lembra a posição de um feto humano no útero humano. Essas partes das folhas menores aí, elas apresentam uma forma que lembra a posição de um feto humano no útero materno. Sobre o corpo das pteridófitas. O corpo das pteridófitas possui raiz, caule e folha. Vocês têm que lembrar disso, que o corpo das pteridófitas eles possuem raiz, caule e folha. O caule das atuais pteridófitas em geral, subterrâneo com desenvolvimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como o xaxis, o caule é aéreo. Ou seja, em algumas pteridófitas, o xaxis, o caule deles é aéreo. Em geral, cada folha dessa planta divide-se em muitas partes menores chamadas de foliolos. Pteridófitas mais conhecidas. A primeira é a cavalinha, que possui um porte pequeno, um caule subterrâneo que formam ramos eretos, que lembram vagamente um caule de cana-de-açúcar, com cerca de 1 cm de diâmetro. Folhas em forma de fios, agrupadas em feixes, emergem do caule e lembram uma cauda de cavalo. E a selaginela, como vocês estão vendo aí ao lado, é erroneamente vendida como musgo nas floriculturas. Folhas miúdas que saem do caule cilíndrico bem fino. As selaginelas elas possuem folhas miúdas que, que saem de dentro do caule cilíndrico bem fino. E o licopódio, que possui um caule subterrâneo e que dá ramos aéreos, eretos dos quais saem folhas bem menores que as da selaginela. É comum formarem-se buquês de rosa, acompanhados em ramos de licopódios. A samambaia. Samambaias. As pteridófitas mais modernas são popularmente conhecidas como samambaia e pertencem à classe das filicíneas. Incluem as rendas portuguesas, as avencas, os xaxis, as samambaias de metro e etc. Na maioria delas, o caule subterrâneo chamado rizoma forma folhas aéreas. No xaxim, o caule é aéreo e estéreo e pode atingir cerca de 2 a 3 metros. As folhas são muitas vezes longas, apresentam divisões e crescem em comprimento pelas pontas, que são enroladas, lembrando a posição do feto no interior do útero. Na época de reprodução, os foliolos ficam férteis e neles surgem pontos escuros. Os soros verdadeiros unidades os soros são verdadeiras unidades de reprodução. Ou seja, quando a samambaia está na época de reprodução, os foliolos eles ficam mais férteis e neles vão surgir alguns pontos escuros, que são os soros, que são as verdadeiras unidades de reprodução. A reprodução das pteridófitas. Da mesma maneira que as briófitas, as pteridófitas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra assexuada. Vocês têm que lembrar disso. As pteridófitas se reproduzem do mesmo jeito que as briófitas, com uma fase sexuada e outra assexuada. Para descrever a reprodução das pteridófitas, vamos tomar como exemplo as samambaias comumente cultivadas, beleza? Aqui está um esquema simplificado do ciclo reprodutivo das pteridófitas. No número 1 aí está ocorrendo a liberação dos esporos de dentro dos soros. Número 2 é se caírem no substrato adequado, os esporos germinam, dando origem ao protalo, como vocês podem ver aí na imagem ao lado. E já no protalo ocorre a produção de gametas masculinos e femininos. A união desses gametas origina um embrião, que como todos sabem, o protalo, como diz, as pteridófitas são hermafroditas. E no número 4 aí já é o desenvolvimento do embrião, que vai dar origem a uma nova planta.
É como vocês estão vendo aí, depois do número 4 já tá uma samambaia com sorrisoma, raízes. E lá em cima, um exemplo lá que eu queria explicar mais era sobre os soros. Lá em cima, que vocês estão vendo lá, os soros, tem uma folha lá e tem uns pontinhos pretos neles. Esses pontinhos pretos são são chamados de soros, que eles vão germinar e vão gerar esporos, beleza? A samambaia é uma planta sexuada produtora de esporos, por isso ela representa uma fase chamada esporófito. Em certas épocas, na superfície inferior das folhas da samambaia, formam-se pontinhos escuros, chamados de soros. O surgimento dos soros indica que a samambaia está em época de reprodução. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem. Então os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um prótalo. Aquela plantinha que forma aquela plantinha em forma de coração mostrado no esquema anterior. O prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas. Por isso, ele apresenta uma fase chamada gametófito, que eu acabei de explicar no esquema anterior. E tudo isso aqui que eu acabei de falar, isso aqui é só mais um complemento lá para vocês entenderem melhor. Isso aí, galera. Valeu. Precisando de mais aula aí é só pedir.